Fortaleza. Quero parabenizar a Universidade Federal do Ceará, a maior instituição de ensino superior do Estado, para nos abrir este espaço para debater os rumos de Fortaleza. Estando aqui postados como candidatos, e eu tenho a convicção de que aí na plateia tem pessoas tão bem dotadas de boa vontade como nós. E tem pessoas nessa plateia dotadas também de conhecimento ou mais do que nós. E que, circunstancialmente, estamos nós aqui a disputar um cargo que é um cargo muito honroso, que é o de prefeito da nossa cidade. E que certamente poderia ser um dos senhores ou uma das senhoras que estão aqui a nos prestigiar para engrandecer este momento maior da democracia, que é a disputa eleitoral. Não vamos vender ilusões. Nós estamos à busca do voto. Nós estamos na busca do convencimento. Qual aquele candidato que tem a melhor performance, que tem os melhores propósitos, aquele candidato que gera mais confiança no eleitor para dirigir o destino da nossa cidade. Quero cumprimentar o meu vice, o Alexandre Pereira, que está aqui a nos prestigiar, meus assessores, doutor Mourão, por quem nutro extrema admiração pelo profissional que ele é, pelo homem público, servidor público que ele norteia a sua vida particular. Bem, nós somos o que somos porque herdamos dos nossos esse Brasil. Da mesma forma que os franceses herdaram a França, da mesma forma que os ingleses herdaram a Inglaterra, da mesma forma que os canadenses herdaram o Canadá, os holandeses a Holanda e assim por diante, nós herdamos o Brasil. Herdamos um país que é o quinto maior país de extensão de território, a quinta maior população e a sexta maior economia do mundo. Portanto, somos um país extremamente rico. E somos também um país extremamente injusto. Os presidentes de república que nós tivemos se destacam de maneira unânime, que é o presidente Lula, ao qual se referiu o candidato Orlando, que deixou um legado enorme para o país, até o momento insuperável. Portanto, é irretocável a conduta do presidente da República, que deu, como o Elmano falou, que proporcionou que 40 milhões de brasileiros saíssem da linha de pobreza para entrar no próprio mercado consumidor. Portanto, o presidente Lula é referência nacional, é um grande líder, portanto, deixou um legado à história do país. Mas esse país que nós herdamos, que é o quinto maior em extensão territorial, que é o quinto maior em população, é a sexta economia do mundo, nós estamos inseridos no contexto dos países mais desiguais do planeta. Fortaleza, Ceará, portanto, Fortaleza, nossa capital, ela padece, e aí respeitosamente, com todos os avanços aqui ditos pelo candidato Elmano, ela padece de números dos mais indesejáveis. E há muito o que se fazer ainda para nossa cidade. Me permita que, na busca de voto, me permita que eu possa me apresentar. Porque eu não acredito, Elmano, que as pessoas busquem votos, que procurem sensibilizar o eleitor, se ele não disser o que já fez. E eu, como vereador de Fortaleza, e aí eu vou usar o eu não no sentido de querer me prestigiar além do natural, fui vereador por 4 mandatos. Vocês todos pagam na iluminação de vocês aquela famosinha taxa de iluminação pública. O Juraci Magalhães criou uma outra taxa, a taxa de lixo.
E eu, como vereador, representante popular, pago rigorosamente em dia pelo trabalhador, pelos que consomem, pelos servidores públicos. Eu, na justiça, derrubei a taxa do lixo 3 vezes. Portanto, livrei os senhores e as senhoras, de mais uma taxa. Vou quebrar o protocolo. O Antônio Carlos está aí, meu líder? Antônio Carlos, deputado, meu abraço para ele. Eu vi e não cumprimentei. Pois bem, derrubei a taxa do lixo por 3 vezes quando Juraci Magalhães governava Fortaleza. O vereador de Fortaleza recebia no final do ano 13º, 14º e 15º salário. Acabei com esse abuso de privilégio. O vereador não tem mais nem 13º, nem 14º, nem 15º salário. Fiz uma economia enorme para o bolso dos contribuintes. O vereador de Fortaleza tinha o direito de se aposentar com 2 mandatos. Quando eu entrei na Câmara, o vereador com 2 mandatos, com 8 anos de trabalho, tinha o direito a requerer uma aposentadoria. E aí, eu e mais 7 companheiros, me permito aqui dizer o nome de todos eles, eu, Augusto Gonçalves, já falecido, do PCdoB, Sérgio Novaes, do PSB, Arthur Bruno, do PT, Durval Ferraz, do PT, Chico Martins, do PTB, Iraguaçu Teixeira, do PDT, e Samuel Braga, do PDT. Nós acabamos com esse abuso de privilégio. O vereador em Fortaleza não tem mais direito de se aposentar. Portanto, geramos também uma economia para o bolso do contribuinte. Todos acompanharam, durante o meu mandato último de vereador, o escândalo da merenda escolar. Abrimos uma CPI, fomos relator da CPI, e o deputado envolvido no desvio do dinheiro da merenda escolar foi cassado. Está sendo condenado a 15 anos de prisão e para restituir R$1.800.000 de desvio deste dinheiro da merenda. Como deputado estadual, eu fui ao Supremo Tribunal Federal para obrigar que os componentes do Tribunal de Contas fossem obrigados a fazer concurso público, que desde 89 todos eram escolhidos de dentro do colégio do governador. Hoje, dos 7 conselheiros, 2 são obrigados a ser concursados, o auditor e o procurador. Vocês talvez não saibam, mas o governador do Ceará, com 6 meses de mandato, olha bem, com 6 meses de mandato, tinha o direito de se aposentar através do expediente chamado pensão vitalícia de governador. Com 6 meses. Tem um governador que com 83 dias se aposentou e recebia R$25.000 por mês. Portanto, eu extingui este abuso de privilégio que é a pensão de ex-governador. Não existe mais na Constituição do Ceará esse expediente. E por último, consegui aprovar, obviamente a gente diz conseguiu aprovar porque dependendo dos votos, consegui aprovar uma emenda à Constituição que foi substituída pelo líder do governo à época, deputado Antônio Carlos, onde ele burilou, aperfeiçoou e melhorou a emenda que criou o dispositivo da ficha limpa para todos os cargos da administração do Estado do Ceará, envolvendo todos os servidores, para cargos de comissão, cargos de confiança, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, dos Tribunais de Contas, Tribunal de Justiça e Ministério Público, todos só podem assumir cargo se for ficha limpa. Portanto, eu consegui... Autoconsignado. Companheiro, lembra o empréstimo consignado, o maior escândalo montado pelo governo do Estado. O maior escândalo montado pelo governo do Estado do Ceará para enriquecimento fácil do genro do secretário da Casa Civil, Areal Pinho, onde os servidores públicos, no empréstimo que em qualquer banco se faz com juros de 1,5%, 1,4%,
servidor público do Estado do Ceará é obrigado a fazer o empréstimo apenas no Bradesco. E em vez de 1,5, ele paga 2,80 por cada empréstimo, enriquecendo o filho, os gêmeos do secretário da Casa Civil. Portanto, eu me apresentei. Hein? E os Gomes também. E os Gomes também. Essa é um pouco a minha história como homem público. Para encerrar, um dado prático. O governador do Estado, reformou o Palácio da Abolição, na Barão de Stuttgart. 39 milhões. E eu fui fazer os cálculos de que um apartamento comprado no Meireles, construído no Meireles, você compra o terreno, constrói do alicerce a cobertura, você depois vende um apartamento por andar por 1 milhão. Se você fizer um prédio de 25 milhões, o empresário construiu do começo ao fim, ferro, cimento, tijolo, granito, ele vende por 1 milhão, apura 25 milhões em um prédio como esse e ainda tem lucro. E uma reforma do Palácio da Abolição por 39 milhões, sem comprar terreno e sem construir uma parede. Denunciei, mas a base do governo defendendo, e eu então, de tanto denunciar, encontrei uma torneira por R$ 2.345 cada unidade. E aí o governador foi indagado no aeroporto como é que uma torneira custava R$ 2.345. E então, diante desse absurdo, o governador disse: vou mandar suspender o edital. E baixou de 39 milhões para 19 milhões. Portanto, economizei uma economia para nós de 20 milhões de reais. 20 milhões de reais que nós íamos pagar a mais. Mas essa cidade, que com os avanços dados pela administração atual e ditas aqui pelo companheiro Romano, nós vivemos uma cidade injusta, uma cidade desigual, e que nós temos muito que fazer por ela como gestor. Nós estamos propondo uma escola pública de tempo integral, veja bem, uma escola pública de tempo integral no modelo dos CIEPs do Rio de Janeiro, inicialmente em cada regional. Serão 6 escolas, fazendo a nucleação dessas escolas públicas, conduzindo para um grande centro, um grande equipamento, que é a Escola Pública de Tempo Integral e de Qualidade. Por que é que eu tenho defendido muito essa Escola Pública de Tempo Integral e de Qualidade, nesses moldes do CIEP do Rio de Janeiro? Nós somos uma cidade onde somos a sexta capital brasileira com o maior número de assassinatos de jovens. Fortaleza é a 6ª cidade com o maior número de assassinatos de jovens de 15 a 29 anos de idade. E esse assassinato de jovens e de adultos outros, não pensemos nós que nós vamos acabar com essa violência se nós não tratarmos primeiramente da educação. Porque é através da educação que nós vamos formar cidadãos qualificados. A escola pública de tempo integral que nós defendemos, que é a escola do modo do centro do Rio de Janeiro, ela terá a função de um estudante lá chegando às 7h30 da manhã, só ser liberado às 5 horas da tarde. E por que é que nós defendemos essa escola pública de tempo integral de qualidade? Porque não tem sentido uma escola pública liberar o aluno às 11h30 do dia, ou ao meio-dia, e esse aluno ir para a sua casa e não ter condição de encontrar nem seu pai, nem sua mãe. E ele ficar todo expediente da tarde à mercê da cooptação do tabagismo, do alcoolismo ou do narcotráfico.
O estudante é responsabilidade do município reter esse estudante na escola, reforçar o seu estudo na parte da tarde e lhe dar um ofício na parte da tarde para que ele possa queimar a adrenalina própria da juventude. A escola pública de tempo integral é o primeiro instrumento para se combater essa enormidade de violência que nós vivemos hoje. Fortaleza é a 37ª cidade do mundo mais violenta. Nós somos a 37ª cidade mais violenta do mundo. Portanto, segurança pública, que é o segundo item que o cidadão mais requer solução de nós, minha ou do Elmano, ou dos demais companheiros que estão se candidatando à Prefeitura de Fortaleza. A violência, ela só terá solução se nós, gestores públicos, implantarmos políticas de segurança pública nas áreas vitais. Ah, mas segurança pública é de responsabilidade do Estado. Não é. A segurança pública é responsabilidade dos gestores municipais. O gestor municipal, ele se obriga a aplicar política de segurança pública em educação. É garantindo ao trabalhador, é garantindo aos mais carentes, o direito de ter uma segurança pública em educação, e aí, como defendeu o companheiro Elmano, para que na escola pública, dada pelo poder público, nós possamos ter naquela escola o direito desses filhos de trabalhadores terem os mesmos direitos e oportunidades daqueles que estudam na escola particular. Eu tenho defendido, sem demagogia, sem vender ilusões, sem querer dourar a pílula, sem querer reinventar a roda, que é inaceitável que aqueles que nos pagam salários mensais, rigorosamente em dia, nos dê o direito de ter os nossos filhos nas melhores escolas e eles próprios não têm uma escola de qualidade para colocar os filhos. Às vezes, pela falta de crédito dos gestores, pela falta de crédito do homem público que construiu esse Brasil, nos deu esse Brasil injusto, às vezes é comum, isso quando se fala, entrar nos ouvidos das pessoas como se fosse demagogia. Mas essa transformação, que não se passa em 2, nem 4, nem 6, nem em 10 anos, ela tem que ser implantada no Brasil para que os filhos de trabalhadores possam ter os mesmos direitos e oportunidades daqueles que são mais bem afinhados. É inaceitável o nível de escola pública brasileira hoje. É inaceitável. Tenho defendido, e aí me perdoe o companheiro Elmano, tenho defendido a construção de um novo hospital de trauma. Como tenho defendido que vou recuperar todas as unidades de saúde da cidade de Fortaleza. Todas. Como vou aumentar os leitos de todas as unidades secundárias. Os Frotinhas, Gonzaguinhas e Frotão. O Frotão não pode mais ser reformado, ampliado a sua capacidade de atendimento. O Frotão chega na sua capacidade máxima. Se vocês aqui, mesmo os que têm plano de saúde, olhem bem para o que eu vou falar para os senhores e as senhoras. Se qualquer um de vocês, nesse trânsito louco de Fortaleza, for atropelado na próxima esquina, o destino de vocês chama-se IJF, a maior unidade de emergência do estado do Ceará e que tem um tratamento dado pelos profissionais incomparável. Não existe nenhuma unidade no estado do Ceará que atenda melhor ao cidadão do que os profissionais do IJF. É o mais eficiente dos hospitais de urgência e emergência, porque só tem ele. É o mais eficiente, mas é insuficiente. Se algum de vocês for atropelado, mesmo tendo plano de saúde, abarroar o seu carro, a sua moto ali na esquina,
vocês serão conduzidos para o IJF. É verdade. E lá chegando, vocês serão atendidos na emergência pelos profissionais e serão colocados no corredor do IJF. Porque não tem mais leitos para ninguém. Se qualquer um for até o IJF agora, se o meu amigo Alfredo, que está ali atento à minha palavra, for ao IJF agora, nós vamos contar 60, 70, 80 pessoas nos corredores, precisando de um leito, que não tem, precisando se operar, e que não foi operado, e que é palavra na boca de todo profissional médico de lá, basta perguntar a qualquer um. Os colegas médicos dizem que não estão operando lesões, estão operando sequelas. Portanto, há necessidade, sim, na minha visão de médico, de trabalhador que sou do Frotinha de Messejana e ausente do trabalho por conta da força da Constituição, há necessidade, sim, de uma outra unidade de trauma na cidade de Fortaleza. Quando o paciente não é operado, no máximo em 7, 10 dias de uma lesão traumática ortopédica, aquela lesão virou sequela. E é reportagem de jornais, eu tenho essa reportagem guardada de um jornal da cidade de Fortaleza, onde o paciente do JF está esperando 20, 30, 40 dias para ser operado. E aí, essa lesão inicial, que se transformou em sequela, quando o colega vai operar, além de o paciente levar um prejuízo para o resto de sua vida, ele vai sair por um tratamento muito mais caro. Se tivesse sido operado no tempo hábil, tanto o tratamento era mais barato, como o paciente não estaria sequelado para o resto de suas vidas. Portanto, a necessidade de um JF2 não é ficção, não é venda de ilusão, não é promessa eleitoreira. Há, de fato, uma necessidade de um outro hospital. Tenho defendido a ampliação, e aí mesmo com o número de postos já com esse perfil, eu vou ampliar, e a intenção é de universalizar o atendimento nos postos de saúde, que serão centros de saúde, dia e noite, de manhã, de tarde e à noite, dando oportunidade ao trabalhador de, após o seu dia de trabalho, ele ter condição de se consultar no posto de saúde à noite, com padrão de atendimento, padrão este envolvendo médico, dentista e gineco-obstetrícia, para que a cidadã também tenha o direito de, à noite, saindo do seu trabalho, ela possa buscar um centro de saúde para se consultar. Portanto, essas duas áreas são coisas das quais eu não abro mão. É a construção do novo JF e é a abertura dos centros de saúde de manhã, de tarde e à noite. Violência tem sido um dos maiores temas da cidade de Fortaleza. Todos nós temos medo, e a sensação de medo de Fortaleza é maior do que em São Paulo e Rio de Janeiro. Dados já divulgados pelos jornais. A sensação de medo fortalezense é maior do que os que moram em São Paulo e dos que moram no Rio de Janeiro. A que ponto nós chegamos? Né? Porque nós temos um índice de criminalidade, de homicídio, de 23 para cada 100 mil, de 30 para cada 100 mil. Por favor, eu gostaria que desligasse os celulares, para não atrapalhar a Ficasse em exposição do silêncio em candidato. respeito à fala do nosso candidato, que a gente ouviu tão atentamente. Já pedi aí faltam 15 minutos. Bom, a violência em Fortaleza é de 30 para cada 100 mil habitantes. Portanto, uma violência de caráter epidêmico. E esta violência, ela é decorrente de algo que perturba a vida de muitas famílias de Fortaleza, que é o problema da droga.
para cada 100 homicídios, 75 homicídios estão ligados ao tráfico de drogas. Portanto, promessa concreta, vou criar o centro de tratamento dos dependentes químicos. Não pensemos nós que o problema da violência, que este drama, porque todos nós passamos, será resolvido com polícia e com guarda municipal. Só se tratará o problema da violência em Fortaleza, e um dos itens é este, obviamente, da droga, se nós criarmos um centro para tratar os dependentes químicos. E, obviamente, que para tratar esta violência, além disto, nós vamos ter que fazer um trabalho enorme de urbanização de áreas, de iluminação de áreas, de dar vida às praças, de dar moradia, que nós temos um programa de moradia que serão 20 mil moradias nos 4 anos de mandato, através de um grande programa, Casa da Gente, onde as pessoas terão o direito de ter as suas casas. Portanto, nós vamos prometer no nosso programa de governo aquilo que é possível, sem vender ilusões, sem querer reinventar a roda e sem querer ludibriar a boa vontade dos eleitores. Eu paro por aqui para que a parte mais importante desse debate seja as inquisições, os pedidos de soluções que vocês possam nos fornecer. Obrigado. Felicito aos dois expositores pela clareza das exposições e pelo nível realmente de detalhe das propostas. Realmente todas as áreas fundamentais que envolvem toda a problemática de Fortaleza foram abordadas, e eu passaria agora ao debate, né? Dentro da sistemática que nós adotamos, que seria sorteio aqui das questões que estão sendo recolhidas aí pelos bolsistas do observatório. Nós sortearemos 5 questões para o primeiro bloco, que serão lidas aqui por mim, para depois serem Primeira pergunta para o candidato Heitor Ferrer. Como o senhor vai acomodar mais de 200 mil alunos municipais em 6 CIEPs? Com esta ação, conseguirá diminuir ou acabar com a violência e mortalidade juvenil? Eu faria 5 perguntas e após vocês. Segunda pergunta, também para o candidato Heitor Ferrer. Está anotando aí? Uma escola em cada regional de tempo integral atenderá a quantos dos 230 mil alunos da cidade? E qual o critério dessa escolha ou seleção? Acho que é a mesma questão, né? Quem será atendido, mas eu vou respeitar aqui a questão que foi elaborada pelas pessoas. Quem será atendido neste agrupamento? Como candidato diferencia a educação de tempo integral da educação integral? Professora Lara Paz. Terceira questão. De onde sairá os recursos para a manutenção do Estudo Zé Frota? Acho que é para o candidato Heitor. Ceará é o 4º estado mais homofóbico. Fortaleza tem algumas políticas para combater esse mal. Qual sua proposta para ampliá-la? Renan Hitler. A quem foi direcionada a questão? Não tem aqui. Não diga. Pergunta aos candidatos. Por favor, vamos.
respeitar aqui, né, Primeiro que eu a ordenação das questões e... As pessoas querem participar, mas estão com dificuldade de participar porque não tem disponibilidade das papeletas. Como é que a gente poderia fazer? Olha lá, as papeletas estão lá, não tem mais? Tira a folha da agenda. Desculpe. Pergunta aos dois candidatos. Só um minuto, por favor. Pergunta aos dois candidatos. Nos últimos 7 anos, a gestão da prefeita Luiziane Lins criou e ampliou ações e serviços nas diversas políticas públicas. Que proposta o senhor, como candidato a prefeito de Fortaleza, apresenta para o enfrentamento da pobreza? Daniela e Cláudio, assistente social. Pergunta aos candidatos. Então, deve ser os dois candidatos. Ok? Bom, então vocês teriam aí cada 5 minutos, né, teoricamente, para cada candidato. Começando a responder. Olha, eu vou pegar o papel e vou responder o que eu vier pegando, tá certo? Primeiro aqui. De onde sairão os recursos para a manutenção do IJF2? Falta de dinheiro é desculpa de quem não tem competência ou coragem. De que não há recursos para fazer uma unidade hospitalar em Fortaleza, leia-se o Hospital da Mulher, construído pela senhora prefeita Luiziane Lins. Portanto, se nós aplicarmos bem e com transparência os recursos públicos de uma arrecadação de 5 bilhões de reais mês, nós vamos fazer e vamos eleger como prioridade o JF2, porque ele é necessário. Se a prefeita Luiziane Lins entendeu que era necessário um hospital para a mulher, nós entendemos que o IJF2 é necessário para os politraumatizados que estão nos corredores do IJF2. Portanto, recursos nós nos faremos. Recursos nós nos faremos. Alguém me perguntou como é que eu ia acomodar 200 mil crianças, jovens em escola de tempo integral. Só um insano seria eu de imaginar que eu, em 6 escolas de tempo integral nas regionais, iria acomodar 200 mil pessoas. Isso é uma longa caminhada, minha gente. A escola de tempo integral é uma longa caminhada que eu vou mostrar o padrão de escola pública de tempo integral. E elas serão construídas inicialmente em cada regional. Em cada regional. E o próximo gestor, se eu fizer 6, ou 12, ou 24, o que for, vai-se criar a cultura, isso é que é importante. Criar a cultura da escola pública de tempo integral e de qualidade. Que é essa a função dos líderes. Dar um norte e uma personalidade própria de administrador, para que nenhum administrador possa retroceder, possa desmontar esse novo modelo. É esse o nosso propósito. O Ceará é o 4º estado mais homofóbico. Fortaleza tem algumas políticas para combater este mal. Qual a sua proposta para ampliar? Olha, se nós fizermos um olhar para a história, a condição de um homossexual há 50 anos era uma tragédia. A sociedade evoluiu no sentido de dizer que não é opção sexual, é um direito. Não é um direito disso, não é uma opção de ser homossexual. Isso não existe. É um direito de ter
a sua escolha. Portanto, isso tem que ser feito um trabalho através de políticas públicas, onde culturalmente, isso seja considerado como algo tão natural quanto o heterossexual. Tanto é que em novelas atuais, nós vemos os quadros naturais para que se incorpore à cultura o conhecimento de que isso é algo extremamente natural. Com praticidade de governo, nós vamos estabelecer o Centro de Referência de Direitos Humanos para a prevenção e combate à homofobia. Portanto, eu acho que isso é uma coisa cultural que, com o tempo, obviamente, a sociedade encarará como uma coisa mais natural. Como combater a pobreza? A diferença entre o fracasso e o sucesso, minha gente, é a educação. É verdade. A diferença entre o fracasso e o sucesso é a educação. Pela educação nós combateremos violência, desigualdade, pobreza, enfim, é o caminho para o equilíbrio da sociedade. Portanto, o primeiro item, eu acredito que todos os candidatos devem ter esse consenso, o primeiro item para combater a pobreza é a educação de qualidade. O segundo item é dar, no momento de agudez, aquilo que é preciso dar, como foi a criação do Bolsa Família pelo presidente Lula, que está dando de comer a quem está com fome, ou seja, políticas de emergência. E, obviamente, nós temos que arrumar, e aí é função da Presidência da República, a saída do Bolsa Família, para que as pessoas possam ter os seus próprios ofícios, as suas próprias condições, e tirar essas muletas oficiais, que é o programa Bolsa Família. É um grande programa social, mas que tem que se encontrar uma saída, uma porta de saída para este grande programa social. E que será, obviamente, através da educação. Portanto, combater a pobreza é o primeiro ponto, educação de qualidade. E, obviamente, estabelecer políticas públicas para tratar a agudez da pobreza. Eu tenho em mente esse programa Casa da Gente, que serão construídas 20 mil moradias populares com um programa próprio da Prefeitura, além do Minha Casa Minha Vida, que também é um grande programa do governo federal. Sobre a questão comum. É pobreza. Eu estou seguro para falar. Bom, eu primeiro queria dizer que somente quem não administrou pode usar o argumento que tem dinheiro para tudo. Se tivesse dinheiro para tudo, o professor ganhava 10 mil. Se tivesse dinheiro para tudo, se pagava o piso dos médicos de 18 mil. Se tivesse dinheiro para tudo, se fazia todas as casas que o povo precisa em 3, 4 anos. O difícil e o complexo de ser prefeito de uma cidade como Fortaleza é, sabendo que não tem recurso para tudo, escolher as prioridades. É isso que vale a pena. Diga um exemplo, então. Um exemplo, por favor. Olha, eu gostaria de reafirmar a responsabilidade desse encontro e o compromisso desse encontro. Você foi um encontro para se discutir conteúdo e não para disputa de candidatos. Então, se continuar dessa forma, eu encerro o debate. Queria ressaltar, o orçamento da Prefeitura de Fortaleza, 25% é da educação, independente de quem seja o prefeito. 43% hoje é folha de pagamento. 15%
é o mínimo da saúde. Isso já vai dar mais de 70% do orçamento. E se nós quisermos fazer as 20 mil habitações, quisermos fazer as horas de mobilidade urbana, garantir passagem mais barata, portanto, é mais complexo governar do que o ato de vontade de querer resolver todos os problemas apenas porque eu quero resolver, então discute parte de tempo. Do ponto de vista do combate à pobreza, e o companheiro perguntou sobre homofobia, quero dizer que eu vou ampliar os programas. Centro de referência e apoio a todos os casos de homofobia na nossa cidade, das pessoas que são vítimas de violência por homofobia. Acho isso fundamental. Como apoio aos eventos e atividades da nossa coordenadoria de diversidade sexual para uma cultura de tolerância e de diversidade. Acho isso fundamental para uma cidade que nós acreditamos. Para o combate à pobreza, primeiro, nós temos em Fortaleza 40 mil famílias em situação de extrema pobreza. Esse é o foco. Nós temos o desafio de desenvolver as políticas na área da educação, como iniciamos com o programa de alfabetização, porque são exatamente as pessoas mais pobres aquelas que são analfabetas. E nós temos que fazer um programa massivo, como iniciamos com Fortaleza Alfabetizada, que já tem 4 mil pessoas concluindo nos próximos dias, e mais de 15 mil pessoas iniciando, para garantir a essas pessoas a condição de saber ler e escrever. Para um passo seguinte, elas poderem entrar na educação de jovens e adultos, porque isso é premissa para os nossos programas de qualificação profissional. Quero chamar a atenção que as famílias que participam do Bolsa Família, 70% delas trabalham. Elas já exercem atividade laborativa. E, portanto, nós temos que fazer, no nosso trabalho de formação e qualificação profissional, um trabalho focado nas habilidades que essas pessoas têm na economia popular para desenvolverem sua renda e para desenvolver conhecimento também das suas famílias, dos seus jovens, para isso gerar renda maior. Então, eu imagino e defendo que nessa área nós definamos o público. O público, no meu ver, é o que está estabelecido no programa Brasil Sem Miséria, que Fortaleza foi a primeira capital a ter um programa de ações integradas na saúde, na educação, na assistência, na parte de capacitação e programa para o trabalho, para de maneira integrada de várias políticas sociais. Nós temos essas 40 mil famílias capacitadas na educação, no trabalho, para então nós não termos em Fortaleza nenhuma família analfabeta e em situação de extrema pobreza. Esse é o meu foco para essa minha mãe. Vamos selecionar mais 5 perguntas. O mapa da violência. Crianças e adolescentes de 2012 mostra que de 80 a 2010 aumentou-se em 376% a morte destes. Qual a política pública efetiva para reduzir a letalidade destes que morrem, principalmente nas mãos de policiais? Para os dois candidatos. Qual a proposta para os postos de saúde, pois estou com 9 meses na fila de espera para uma prevenção e não tem médico? O que os senhores vão fazer para reduzir o número de cargos de confiança? 3 mil existentes.
O que pensam os candidatos sobre o orçamento participativo de Fortaleza e qual a proposta para a política de participação para a cidade? Do Jair. E, finalmente, o líder do coletivo, Cid Gomes. Acredito que seja o líder do coletivo, isso aqui, do governo. Desculpa. É porque a letra aqui. Eu acho que eu sou professor da universidade. O líder do governo, Cid Gomes, Antônio Carlos. Vai, doutor, o senhor consegue. Quem tem texto consignado deve ser letra de doutor. Em relação às consignações, aos consignados, agora Bom, tá difícil, hein? Diz que O líder do governo, Cid Gomes, deputado Antônio Carlos do PT, defendeu o governo Cid em relação aos empréstimos consignados. Agora, Eudes Xavier, do PT, diz que a campanha de Roberto Cláudio vem do mesmo. Quem mentiu? Dou 5 minutos para cada. Vou. Respondo logo, né? Olha, mapa da violência. Ontem, hoje é segunda? Segunda. Hoje pela manhã foi lido o número de assassinatos em Fortaleza. 21 crimes de homicídio. 21 mortos de sexta à noite até segunda de manhã. E no comentário do jornal vem dizendo que na Eslovênia se mata 16 pessoas por ano. Por ano. Nós estamos matando por dia. Por dia. Então, Fortaleza está no centro da epidemia de crimes por homicídio. Obviamente que para isso ser reduzido, nós temos que investir muito na educação, muito no emprego e renda, tratamento de dependentes químicos e punição severa. A pessoa tem que ter medo também da lei. Porque aqui no Brasil, matar banalizou-se. Porque sabe que um crime, por mais perverso que seja, hediondo, a pessoa condenada a 30 anos de cadeia, com 6 anos está fora. Mainha matou 80 pessoas. Olha bem. Mainha matou 80 pessoas e foi morto em liberdade em cima de um cavalo. Olha a justiça brasileira, né? Foi morto em liberdade com 80 crimes nas costas. Portanto, temos que trabalhar a educação, a igualdade social, inclusão social, emprego e renda, equilibrar a sociedade. Depois se pensa, portanto, são políticas de segurança pública, que devem ser desenvolvidas pelos governos municipais. O combate à violência, aí sim, é de responsabilidade do governo do Estado com a polícia. Antes, o papel do município é de equilibrar essas políticas para que todos possam ter paz. O tratamento de dependentes químicos é fundamental. Além da escola, da inclusão social, do emprego e da renda, nós temos que tratar os dependentes químicos. Posto de saúde, 9 meses e não tem médico. É o pior problema dessa administração. Por mais que se diga que fez, por mais que se tenha feito, eu vou respeitar os que dizem que fizeram, o problema é que na prática, o drama de quem precisa de uma consulta médica virou um escárnio. Quem precisa de uma cirurgia virou um escárnio. Nós temos, por exemplo, no Hospital Geral, 8.000 cearenses esperando por uma cirurgia. 8.000 pessoas. Se imagina no lugar, vocês aí,
se estivesse com a próstata aumentada, e o doutor Mourão sabe bem o que é isso, com uma sonda no pênis, com a vida social completamente arrasada, andando com um saco pendurado, passando de 8 meses, 10 meses, 1 ano para se operar de uma próstata. Né? Ou seja, o problema de saúde é gravíssimo. E Fortaleza tem o 4º pior atendimento do sul do Brasil. Dados estatísticos, sou eu que estou dizendo. São dados postos, dados por estatísticos. Portanto, não sou eu que estou aqui a dizer que esse dado existe. Cargo de confiança. Tony Blair, Cameron, ou qualquer primeiro-ministro da Inglaterra, ao assumir um cargo, nomeia 200 pessoas. 200, incluindo seu ministério. Aqui, em Fortaleza, são 4.000 cargos comissionados. 4.000. No Estado são 8.000. Na União são 23.000. Portanto, é um compromisso meu, eu vou chamar o Alfredo para me ajudar, que está ali. Vamos reduzir pelo menos 50% dos cargos comissionados da Prefeitura, que nós economizaremos, se botar 2.000 cargos comissionados a R$1.000 cada um, são 2 milhões mês. Portanto, o número de cargos comissionados terão que ser reduzidos pelo menos em 50%. E 80% desses cargos devem ser dados aos servidores públicos de carreira. Orçamento participativo, uma grande evolução. Eu acho que a sociedade tem que participar e dizer o que quer fazer com seus recursos. Obviamente que tem que ter a margem, a prefeitura deve ter a margem para que as promessas feitas pelo gestor possam ser cumpridas. E ele reserve parte desse orçamento para poder cumprir aquilo que ele diz. Mas ouvindo a população, com certeza nós vamos contemplar nossas promessas. Sou favorável ao OP, que é o orçamento participativo. A prefeitura, dados oficiais, contemplou em 2% desse orçamento participativo. Bom, então vamos ouvir e vamos ler o que está posto na Lei de Execução Orçamentária. Consignados. O maior esquema de enriquecimento ilícito, o maior esquema de enriquecimento fácil criado no estado do Ceará, que foram os empréstimos consignados, que dá ao genro do secretário da Casa Civil, dito por ele no Ministério Público, quando indagado quanto ele ganhava por mês dos empréstimos dos servidores públicos, feito ao Bradesco, ele disse que ganhava por mês, olhe bem, o próprio dono da empresa, 2.700.000 mês, uma mega cena por mês, dito pelo próprio proprietário da Promos. Ele disse aos promotores que ganha com o suor do servidor público do estado do Ceará, ele ganha 2.700.000 mês. E aí o que o cidadão perguntou é que o líder do governo, na época, e luto por ele, eu apreço, gosto demais do Antônio Carlos, defendia, foi defensor de dizer que o governo era inocente desse esquema que o governo já desmontou. Ele não resistiu. Já expulsou a ABC, que era a outra empresa, do esquema, que não é modelo, é esquema de corrupção. E então o Eudes Xavier, agora recentemente, disse, está nos jornais, que o dinheiro dos consignados está sendo usado na campanha do candidato governador Ciro Gomes. E o cidadão pergunta então quem mentiu. Eu não vou usar a expressão e não vou responder a pergunta. Fica, obviamente, no imaginário dos senhores e das senhoras. Primeiro, sobre violência, eu acho muito importante destacar que os dados de violência na nossa cidade, elas fundamentalmente, elas têm jovens de 15 a 29 anos. É muito importante isso, nós estamos falando de jovens, fundamentalmente do ensino médio. E tem algumas pessoas, que já nos debates, né, nesse debate, que agora resolveram criar uma situação que é assim: nós fizemos uma aliança,
apresentou-se uma proposta de segurança pública. Esta proposta de segurança pública não está dando o resultado esperado e agora o plano de segurança pública de Fortaleza tem que ser resolvido pela Guarda Municipal. Então, é evidente que isso não é adequado. Nós temos um problema concreto, a nossa juventude de 15 a 29 envolvida em situações de violência, mas quero destacar, a maioria da juventude de Fortaleza trabalha e é envolvida em atividades positivas, culturais, esportivas, políticas, religiosas. A juventude em situação de delito, de violência, é a minoria da nossa juventude. Estou dizendo isso para evitar estigmatização da nossa juventude. 70% da juventude de Fortaleza ou trabalha ou está procurando trabalho. Portanto, a ampla maioria da juventude de Fortaleza está envolvida na economia ativa. E nós temos, evidentemente, desenvolver políticas para a juventude como um todo. Nossa primeira aposta, e está correta, são os CUCAs. E eu fico muito feliz que os candidatos agora queiram fazer os CUCAs. Porque o CUCA, nós pensamos e elaboramos exatamente para os jovens de 15 a 29 anos, que na parte da tarde ou no contraturno, ele tem atividade cultural, esportiva, para ele ter atividades positivas. Nós fizemos da Barra, estamos terminando da Regional 5 e da 6, eu vou fazer os outros 3 CUCAs, e vamos fazer no CUCA atividade cultural esportiva e ampliar a formação e a qualificação profissional que nós temos no CUCA. Da mesma maneira que o polo de tecnologia que nós estamos constituindo na Barra do Ceará para o centro é fundamental para trazer a juventude para uma área da economia que tem salários maiores, melhoria da sua condição de vida, e é essa a ação principal de prevenção à violência. Mas eu quero deixar claro, segurança pública pela Constituição da República é atribuição, sim, do governo do Estado, porque as ações de prevenção, educação, tem o município, mas o Estado também tem. Política de cultura é do município e do Estado também. Assistência é do município e do Estado também. Portanto, as políticas preventivas são da Prefeitura e do Estado. E no caso da violência em Fortaleza, na educação, mais ainda do Estado. Porque é no ensino médio que está o maior índice de violência. Não é nas crianças de 12, de 10 e de 8 anos. Porque senão o prefeito traz para si uma atribuição que ele tem que exigir do governador política. Porque Fortaleza faz parte do Estado do Ceará. O Estado do Ceará não é só o interior, não. Aqui tem 30% do povo do Ceará. E o governo do Ceará tem que fazer política para a juventude de Fortaleza, para fazer a prevenção também. Posto de saúde. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter muita tranquilidade e franqueza. Eu tenho no candidato eleitor o mais profundo respeito e tenho nele um candidato do campo progressista da sociedade brasileira e da minha cidade. Quero deixar isso muito claro, que nós estamos numa disputa política eleitoral, mas nós não temos que ter dúvida que nós não estamos pedindo como candidato que é inimigo do nosso projeto político. Nós já caminhamos juntos e eu tenho certeza que nós ainda vamos caminhar junto pela frente da nossa vida. Para a gente ter muita clareza que o nosso adversário central do nosso projeto político, do PT e dos nossos aliados, é em outro patamar e em outros partidos políticos, não é no PDT. Mas, e quero dizer também com segurança e franqueza, tem problema sim no sistema de saúde de Fortaleza, a pessoa pode estar mesmo há 9 meses esperando. O que é importante é a gente dizer, é verdade isso, mas Fortaleza tinha 70 equipes do PSF e tem 238. E qual é a resposta para isso? É aumentar para 400 equipes do PSF. E eu vou aumentar a equipes do PSF. E qual é a questão de ser a favor ou ser contra a questão do JF? Fortaleza precisa, eu concordo com o candidato reitor, de mais leitos de trauma. O que eu discordo é que se o Estado vai fazer o hospital de trauma, eu como prefeito, eu quero que o Estado faça o hospital de trauma, porque metade dos pacientes é do interior. E em vez de eu gastar o recurso com outro hospital de trauma, eu vou gastar no programa Saúde da Família, porque eu não tenho recurso para tudo. Eu tenho que ter foco, eu tenho que ter prioridade. É isso que eu tenho que fazer. E exigir do Estado que faça o hospital,
que já está registrado o terreno comprado em Maracanaú. Então eu não vou gastar mais 20 milhões no JF2, porque